A paz esteja com todos. Nós estamos aqui, nós somos da classe de crianças e estamos aqui para apresentar para vocês a aula número 7. Então, como todas as outras aulas, né, eu sempre trago algo para os professores, né, para nós estudarmos e conversarmos um pouquinho. Então, nessa aula nós iremos falar sobre o reino dividido. Então, nós vamos saber o que foi que aconteceu, por que esse reino foi dividido. Então, após a morte de Salomão, lembrando, né, que Salomão reinou no lugar do rei Davi, Salomão era o filho, né, de Davi. Então, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o poder. Porém, o contexto político diante do jovem rei é bastante diferente. Enquanto, né, diferente de quando Salomão assumiu o trono, né, quando o governo ali era do rei Davi. Por quê? O que aconteceu? Quando Salomão assumiu o reino era um reino próspero, era um reino bom, porque Davi era um bom rei. Mas, quando Salomão tomou, né, ali o trono, que ele ficou durante 40 anos no reinado, né, 40 anos ali reinando aquele povo, aconteceu muitas coisas. Mesmo Salomão sendo um homem que ele pediu sabedoria para Deus, ele não seguiu os conselhos do pai. Então, assim, vocês lembram, né, que na aula anterior nós trabalhamos sobre atitudes e consequências e nós falamos sobre os conselhos que Davi deixou para o filho? Pois é, o filho ele não seguiu os conselhos do pai. Então, o reinado, quando Roboão assumiu, não estava nada bom. Então, o contexto político diante do jovem rei e bastante diferente de quando Davi entregou o governo nas mãos do seu filho. Roboão teve que ir a Siquém para ser coroado. Quando chegou lá em Siquém, o que aconteceu? Ele descobriu que Jeroboão havia retornado do Egito e ele foi chamado para representar o povo. Então, o que aconteceu? Como o povo estava sofrendo muito nas mãos, né, de Salomão, e quando Roboão foi para assumir, o povo até tentou ter um diálogo com Roboão, mas o Roboão estava muito de ouvidos, não. Então, Jeroboão estava retornando, né, de uma viagem que ele tinha feito, e aí o povo já tinha procurado Jeroboão. Então, houve-se aí o que? Um conflito, é onde o reino, né, vai ser dividido. Vai haver aí, então, a divisão. Chamado para representar o povo. Então, Jeroboão, ele vai representar o povo que estava sofrendo. A principal reivindicação das tribos foi em relação às condições de trabalho e à alta taxa de imposto. Então, o povo estava trabalhando muito e a taxa de imposto também era muito cara. Ele consulta os anciões, que são as pessoas mais velhas, para auxiliarem seu pai, que pediu para ouvir a voz do povo. Então, aqui, Roboão, ele vai atrás dos anciões para ouvir, né, o que é que os anciões tinham ali para falar, mas infelizmente ele não ouve a voz dos anciões, ele vai ouvir as vozes dos amigos dele mais perto, e aí ele vai seguir as ordens dos amigos, né? E ele busca também orientações dos mais novos, que foi o que eu acabei de explicar, e aceita os conselhos dos mais novos, não dos anciões. O que causa revolta e violência. Por quê? Porque ele vai ser um rei pior do que o pai. Tá? Então, as únicas que atendem ao chamado do novo rei é Benjamim e Judá. Então, são as únicas tribos. O restante fica dividido, o restante fica todos no outro reinado. Então, nós vamos agora aqui, né,
contar como que vai ser essa dinâmica, como que nós vamos fazer. Então, eu vou dar a sugestão de vocês estarem fazendo uma coroa, entregar uma coroa para cada criança. Aí vocês podem colocar aquele látex aqui do lado para dar uma coroa para cada criança. Só que o Juninho não quis a coroa, né, Juninho? Não. Juninho não quis usar a coroa. E nós vamos ter como versículos-chave o versículo que está lá em Gálatas 6, no versículo 10. Devemos fazer o bem a todos. Dá pra gente fazer a memorização desse versículo como se fosse telefone sem fio. Eu venho no ouvido de um aluno, por exemplo, que seria aqui o Juninho, e vou falar para ele, olha, presta atenção, o versículo-chave você só vai descobrir a hora que você passar pro seu amigo, vamos ver como que vai chegar. Aí eu vou no ouvido da criança e falo, devemos fazer o bem a todos. E aí ele vai falar para outra criança. E aí nós vamos ver como que vai chegar esse versículo para nós. Vamos ver se as crianças conseguem chegar com a mensagem correta, né? Porque a gente sabe que sempre tem aqueles que não entendem direito e aí vai acabar passando a mensagem. Pode ser que ela chegue de um jeito diferenciado para nós. Mas aí é legal a gente falar, nossa, mas não foi isso que eu falei para você, né? Então aí nós vamos aí usar essa brincadeira, que vai ser uma forma que eles vão gostar bastante e eles vão memorizar. E assim, vamos tentar, né? Falar bem devagarzinho para ver se as crianças conseguem entender corretamente, tá? Aí eu também trouxe como sugestão um louvor. Vamos ver se você lembra, Juninho? Ó, eu vou colocar ele aqui, tá? É aquele louvor assim, ó. Vamos ver. Eu preciso de você. Será que vai dar certo? Eu preciso de você. Você lembra? Precisa de mim. Você lembra ou não? Não. Não? Não acredito. Não. Verdade que você não lembra? Não lembro. Nossa, então eu vou ter que pôr aqui no celular. Calma aí. Calma aí. Não lembra? É aquela assim, ó. Ó, fica olhando. Começar. Eita, tem o comercial. Calma aí, que tá chegando. É ao vivo. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem parar. Lembrou? Não. Acredito! Então eu deixo esse louvor como sugestão. Por quê? Nós precisamos, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né? Principalmente na casa de Deus, porque não pode haver divisões na casa de Deus, é verdade? É. Então nós vamos usar, né, a coroa, nós vamos entregar uma coroa para cada criança. E aí nós vamos contar a história de Salomão. Aí eu vou mandar para vocês a historinha, tudo certinho lá no grupo, tá? Vou contar ela para vocês aqui, eu vou ler, tá bom? Então, ó, o rei Salomão reinou por quase durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, foi até Siquém, aonde todo o povo de Israel
havia se reunido para fazer o rei. Jeroboão, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então, eles foram embora. 3 dias depois, Jeroboão, opa, enroscou, Juninho. E todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. E ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. Seguiu o conselho errado. E o rei não foi sábio. O povo não gostou da resposta do rei Roboão. E agora o reino, o que aconteceu com o reino? Ele foi dividido. Olha só, o reino não era um só, era um reino que tinha as 12 tribos todas unidas, né? Mas com essa dureza de coração desse rei, o reino foi dividido. O povo não gostou da resposta de Roboão e agora o reino foi dividido em 2, como Deus havia dito. Quando estamos perto de pessoas que servem a Deus, nós ficamos cada vez mais perto dele. Mas quando nossos amigos não conhecem a Deus, nós nos afastamos dele. Por isso, sempre andem com pessoas que edificam a sua vida e que fazem uma pessoa mais parecida com Jesus. Vocês estão vendo o que aconteceu? Roboão, ele não foi uma pessoa que soube ouvir os amigos sinceros, né? Ele não quis ouvir, ele não quis ouvir os anciãos. Ele preferiu ouvir os amigos mais novos. E esses amigos mais novos não eram pessoas boas, Juninho. Não sabiam aconselhar direito. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria e estar sempre com os nossos ouvidos atentos. Porque um conselho errado, né? Você viu o que aconteceu com aquele reinado? Ele se dividiu em 2. Então, nessa aula, nós podemos aí trabalhar várias coisas, né? Não só a questão do reinado dividido, que é um assunto muito difícil para as crianças entenderem, mas nós podemos usar essa história que ele ouviu os amigos que não tinham bons conselhos. Então, nós podemos usar isso para falar que um conselho errado, nós podemos perder aquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação. Nos afasta das pessoas que realmente nos querem bem. Então, professores, que vocês peçam discernimento a Deus, para que eles deem o direcionamento certo para vocês trabalharem essa atividade. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima capacitação no mês de novembro.